Essa semana eu tive em um treinamento, na missão Pregue a Palavra, um treinamento para professores, onde tínhamos mais de 90 pastores reunidos, estudando a Palavra de Deus, estudando os princípios de hermenêutica, refinando ainda mais as nossas interpretações. E também tivemos, dentre as palestras, um trabalho voltado para a compreensão de liderança, cuidado do pastor, cuidado da família do pastor, escolha de líderes para a igreja local. Então tudo isso também a gente se deteve nisso, né? O palestrante que esteve conosco é chamado Phil Newton. Ele tem vários livros já traduzidos para o português aqui pela editora Fiel, editora Vida Nova. E ele é um especialista nessa área de liderança, preparação de líderes, escolha de líderes. E muito do que eu vou falar aqui para vocês é muito daquilo que eu já havia falado em algumas vezes, mas que também nós vimos, né, e revisamos também por lá. E acredito que já estava pensando em trazer uma mensagem nesse sentido, e Deus então proveu a semana de estudo aí para que eu pudesse estar com essa mensagem aqui para vocês. E uma das coisas que nós observamos, irmãos, e isso foi comentado e foi falado unanimemente, nós vivemos uma crise de liderança no mundo. Nós vivemos uma crise de modelo de liderança. Quando nós pensamos em liderança, nós sempre pensamos em alguém que está em evidência porque ele tem privilégio, porque ele é uma pessoa que é o rei, que todo mundo entrega tudo a ele, que ele manda e desmanda. Isso é a percepção mundana de liderança. E muitas vezes esses líderes são imorais, são egoístas, são voltados para si mesmos e usam os seus liderados para benefício próprio. E isso queima ainda mais o aspecto da liderança. E de fato esse tipo de coisa acaba gerando nos liderados ou na população em geral um sentimento de que liderança é algo ruim, de que líderes são déspotas, são pessoas opressivas, são pessoas que não, ou que seria algo que não deveria existir. Governos, líderes, chefes, pessoas que estão em cargos de coordenação, elas não deveriam existir. E isso acaba, de certa forma, também influenciando a Igreja de Cristo. E nós acabamos por pensar, ou que ser líder dentro da Igreja de Cristo é você ter privilégios dentro da igreja, ou então os líderes são os que estão lá numa posição de evidência e que devem mandar e desmandar, oprimir, fazer o que quiser, e o povo então acaba sofrendo com a liderança dessas pessoas. Mas na realidade, quando nós olhamos para a liderança, nós precisamos compreender que liderança é um aspecto criacional de Deus. Deus criou o aspecto da liderança para que o seu povo fosse governado. E os líderes, segundo a palavra de Deus, não são pessoas superiores, são servos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos para mostrar que a liderança é um ato de serviço. Não é um ato de privilégio, é um ato de serviço. E por isso, então, nós precisamos resgatar o modelo bíblico de liderança e escolhermos líderes que vivem esse modelo. Porque se você deseja ser uma liderança, mas você está no modelo mundano de liderança, e a igreja, ela diz ok para você, a igreja vai pôr um déspota no poder. A igreja vai pôr uma pessoa perigosa para liderar. E ela vai ser prejudicada por isso. Por isso, nós precisamos compreender que o dom da liderança é um dom dado por Deus à igreja local. E a crise que nós temos de liderança nas igrejas é porque as igrejas não selecionam mais seus líderes a partir do modelo bíblico, mas selecionam seus líderes a partir do modelo mundano. Olha para essas pessoas e seleciona a partir daquilo que o mundo diz que são bons líderes, ou que são pessoas que deveriam estar na posição de liderança. Se nós formos lá para Jeremias capítulo 3, verso 14, vamos lá para Jeremias capítulo 3, verso 14. O que nós temos aqui é o contexto da profecia relativa à nova aliança. O povo de Deus, o povo de Israel, havia recebido de Deus a promessa da antiga aliança e havia recebido e havia promulgado a antiga aliança.
Deus havia dado ao povo a antiga aliança, a aliança do Monte Sinai, chamando o povo a obedecer às leis do Senhor. O povo desobedeceu às leis do Senhor, o povo quebrou a aliança de Deus, chegou a níveis extremos de desobediência a Deus, ao ponto em que Deus os levou para o exílio. Os castigou pela sua dureza de coração. E nesse contexto, então, Deus, no ambiente de exílio, começa a prometer ao povo uma nova aliança. Não conforme a primeira aliança, mas uma aliança que seria feita e que seria posto a lei no coração dos homens. E no contexto dessa nova aliança, Deus promete líderes para o povo de Deus. E é aqui em Jeremias capítulo 3, verso 14 a 16, que a gente vê essa promessa de que na era da igreja, que é a era da nova aliança, existiriam dons ministeriais dados ao povo de Deus. São benefícios. Então entenda o seguinte: ter uma boa liderança é receber a dádiva de Deus, é receber a bondade de Deus, porque bons líderes criam ambientes seguros, criam ambientes saudáveis, ambientes propícios ao desenvolvimento, crescimento e vida pacífica. Bons líderes fazem isso. Maus líderes criam caos. Maus líderes criam um ambiente de bagunça, de desordem, ambiente opressivo. Então Deus deseja dar bons líderes ao seu povo. E aqui ele diz o seguinte, em Jeremias capítulo 3, verso 14: voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. O que o texto está deixando claro é que Deus é que dá líderes, segundo o coração dele. Não é uma decisão do homem, é uma decisão de Deus. Liderança não é uma decisão, eu quero ser, certo, você quer ser, joinha para você. Mas isso não significa absolutamente nada, se não for Deus pondo isso em seu coração. Nós vivemos na era do egoísmo, na era do egocentrismo, na era em que eu decido sobre mim, do meu jeito, da minha forma, e ninguém me impede. Mas nós olhamos que para a igreja de Cristo não é assim que funciona. A comunidade impede sim você. Porque qualquer liderança que não se submete à comunidade é um déspota. E ela é perigosa. Ela é ruim. Às vezes até ela é ardilosa, porque ela finge que se submete para ganhar o poder. E depois que ela ganha, ela mostra suas garras. Por isso que a igreja precisa desenvolver a sensibilidade espiritual para compreender as lideranças que Deus está dando. Não as que querem, mas as que Deus quer. Porque o texto está dizendo: eu darei a vocês, pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Sejam pessoas com a mente brilhante, pessoas com a mente que ilumina os outros, pessoas que sabem iluminar outras pessoas com inteligência e com conhecimento. Esses são os pastores que Deus quer dar ao seu povo. Verso 16 ele diz: e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Porque ele está falando que nessa nova aliança, ela não se concentra na arca da aliança. Vão dizer assim: olha a arca da aliança ali. Mas ninguém vai mais lembrar dela, porque ela não é mais importante. É isso que o texto está dizendo, não é mais importante a arca da aliança, porque a aliança é outra. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra arca. Então essas igrejas que têm arca
no púlpito assim, isso aí é tudo heresia, viu, gente? Está errado. Não nós somos essa arca no qual o Espírito habita dentro de nós. A igreja reunida é o povo, é essa arca presente, onde Deus habita no meio. É assim que funciona. Então você precisa, o primeiro ponto que você precisa entender dessa mensagem aqui, é Deus quem dá líderes. É Deus quem dá. Ah, pastor, então vamos esperar o WhatsApp de Deus mandar a lista de nomes. É assim que funciona? Não. Porque Deus deu a sua palavra, para que por meio da sua palavra nós possamos enxergar o mover divino. Lutero disse que poderia chover milagres, mas se eles não estivessem relatados pelas Escrituras, poderiam chover milagres, mas eles não seriam de Deus. Então não é porque alguém diz que é de Deus, não é porque eu quero, mas a palavra de Deus, ela tem que ser aquilo que lança luz sobre a vontade de Deus para o seu povo. Por isso que a escolha de líderes, ele é um trabalho de toda a igreja. Não é democracia, irmãos. Esqueça essa ideia. Democracia, ela é a escolha de uma massa burra, de uma massa que é levada pela política. A escolha da igreja, ela é teocrática. Como é que funciona a teocracia bíblica? É o povo que escolhe a partir da Escritura, porque é Deus quem governa. Então cada pessoa escolhe obedecendo a Deus. Ela não escolhe segundo a vontade dela. Ah, eu gosto daquele candidato ali porque o cabelo dele é bonito. Ah, eu gosto daquele ali porque ele é malhado. Ah, eu gosto daquele ali porque ele fala bonito. Ah, eu gosto daquele ali porque ele é assim assado. Não. Olha, aquele ali eu vejo o mover de Deus na vida dele a partir das Escrituras. Rapaz, aquele ali, ele faz cada milagre, prega bem, canta bem. Ele quando ora, as orações são belíssimas. Ele quando bota a mão, a cura acontece. É de Deus. Não, não é assim que funciona. Porque o diabo se disfarça em anjo de luz para enganar. Um falso profeta e um falso líder, ele não chega para você dizendo, eu sou líder do mal e quero ser liderança aqui, me escolham. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar bonito, ele vai demonstrar interesse, mas aí você precisa olhar a partir das Escrituras, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Como é que eu sei que Deus está operando na vida daquela pessoa? Existem 3 características que precisam estar juntas para que isso funcione. A Bíblia revela dessa forma. A primeira, gente, e a gente vai falar sobre presbíteros e diáconos. Só que eu vou pontuar os presbíteros e pastores, mas eu vou focar nos diáconos posteriormente, que é o nosso alvo aqui. Primeira coisa, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Primeiro Timóteo capítulo 3, no verso 1, nós temos o seguinte, ó. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou o presbiterado, ou o pastorado, as palavras são intercambiáveis, certo? É importante a gente lembrar disso. Eu já trouxe aqui estudos para vocês sobre isso. O episcopado, o bispado, o presbiterato, o pastorado, tudo isso são as mesmas palavras. Tratam-se das mesmas pessoas, só que sendo observadas de ângulos diferentes. Certo? Essa é a questão. Ele está dizendo que se alguém deseja a liderança presbiteral ou pastoral, excelente obra almeja. Então, primeiro ponto é testemunho interno. O candidato precisa querer. Ele olha para uma necessidade e ele diz, poxa, eu quero ajudar naquela necessidade. Ele olha para uma condição, aqui obviamente ele está pontuando para presbítero, mas para diácono é muito semelhante, porque mais adiante ele vai dizer, semelhantemente,
Olha no verso 8. Do mesmo modo quanto a diáconos. Certo? Então isso cria uma estrutura no texto que bota essas duas coisas em semelhança nesse início aqui. Quando ele diz do mesmo modo, ou seja, esse testemunho interno tem que haver no diácono. O diácono, o candidato, aquele que quer ser diácono, ele vai olhar e vai dizer: poxa, eu quero ajudar. Eu quero doar o meu tempo para essa função, para essa missão. Existe uma necessidade e eu quero participar. Eu quero me doar como diácono da nossa igreja. Eu quero me doar como pastor dessa igreja. Eu quero me doar como presbítero dessa igreja. Tem que haver um testemunho interno. Esse é o primeiro passo. Mas é só ele? Não. Porque o mundo é egocêntrico. A igreja é teocêntrica. Se fosse egocentrismo, beleza, você quer, meu irmão? Então vem aqui, seja bem-vindo, bate palmas. Não, não é assim. Porque depois ele vai dizer o seguinte, olha o capítulo 3, olha o verso 2. É necessário, pois, ou seja, que o bispo, ou seja, essa figura, seja irrepreensível. E aí ele vai descrever o que é a característica da irrepreensibilidade. Ele vai dizer todinho abaixo como é que se descreve uma pessoa irrepreensível. O que é irrepreensibilidade? É a capacidade de repreender sem ser repreendido. É aquela pessoa que vai chegar para imagina o cara cachaceiro, aí chega para o outro e diz: ei bicho, tu para de bater na tua mulher. O cara diz: e tu que é cachaceiro? Acabou, já deixou de ser irrepreensível. O irrepreensível é aquele que você vai procurar um ponto para acusar e você não vai achar. Não é perfeição, porque se você for procurar pecado, você encontra. Irrepreensibilidade diz respeito à conduta, a uma vida correta, alguém que se esforça para fazer o que é correto. Então ele vai dar uma lista de características. Mas também é necessário, não um testemunho só da igreja. Olha o verso 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Como é que ele é na empresa dele? Como é que os vizinhos dele falam dele? A fim de não cair na desonra e laço do diabo. Como é que aquela pessoa é no ambiente secular? Esse é um ponto que deve se considerar. Então, esse é o testemunho externo dessa pessoa. E a igreja está observando o testemunho externo dessa pessoa. Mas é somente isso? Não, porque senão a igreja pode cair em politicagem. Estava conversando com alguns pastores nessa semana, né? E a gente teve uma roda de discussão. Aí eu acho que tinha uns 10 mais ou menos assim. A gente conversando, aí eu disse assim: gente, vocês já perceberam que a igreja muitas vezes ela é inocente? Aí eles já. Porque tem gente safada que bota uma máscara e enrola a igreja facinho, facinho, gente. Isso está lotado de gente assim. Gente que bota uma máscara na frente da igreja, aí, irmão, não sei o que lá, escolhe pessoas para tratar bem e outras para tratar mal, porque ela sabe onde é que ela pisa. E não esqueça que tem gente safada assim em todo lugar. Gente política. E a igreja muitas vezes ela é bobinha, porque os irmãos às vezes estão alienados dos bastidores da igreja. Não sabe o que acontece às vezes quando o culto termina. Eles não sabem. As lideranças sabem. Porque as lideranças lidam com as pessoas, lidam com os ministérios. A gente, quando é liderança, a gente aprende a desenvolver um ouvido para ouvir meio mundo de coisa e ver meio mundo de coisa. Para quem já é crente das antigas aqui, sabe o que eu estou dizendo? Quando você vai para os bastidores de igreja, você vê cada coisa que você diz: meu Deus do céu, meu estômago vai embrulhar. Gente falando bonito e sendo um safado, um pilantra. Cara por aqui falando muito lindo, mas em casa bate na mulher. É violento. A igreja às vezes não sabe disso. O cara é hipócrita, é mentiroso, é enganador, é enrolão. A igreja não sabe disso.
E às vezes essas pessoas estão em posição de liderança. E aí, os líderes da igreja, eles têm a missão de proteger a igreja. De chutar o lobo para fora. Sai daqui, lobo safado. Ou de acolher os que estão caminhando para virar lobo, e eles vão dizer: ei, cara, te liga aí para tu não virar lobo. Te liga, cara. Muda a tua vida. Muda a tua atitude. Aí tem uns que aceitam a liderança falar isso. Tem outros que não. Que são orgulhosos, não aceitam. Não aceitam repreensão, não aceitam conselho. Mas a igreja não sabe dessas coisas. A igreja fica passiva muitas vezes. Aquele irmão é uma bênção, né, pastor? Aí, se tu soubesse o que eu sei e o que outros sabem, você não diria isso. Por isso, existe uma terceira etapa para esse processo. E precisa ser respeitada também. É o reconhecimento pelos líderes da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, olha só. Paulo diz a Timóteo, que era um presbítero. Pastor ou presbítero, né, que é a mesma coisa. Verso 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O presbitério reconheceu. Gente, o que tem de gente por aí fazendo ritual de consagração, sem nem saber quem danado é aquele candidato, não é brincadeira. A imposição de mãos é um ato significativo, dizendo à igreja: nós empossamos essa pessoa, pois reconhecemos nela o mover de Deus, e ela é um dom de Deus para a igreja, como liderança. É isso que a imposição de mão faz. Eu acabei esquecendo, mas eu vou pesquisar aqui agora. Quem lembrar, diz aí. Não te tornes cúmplices dos pecados. Não torne-se cúmplice dos pecados. Vamos lá, desculpa aí, viu, gente? 1 Timóteo 5, 22. Achei aqui, que era maravilhosa essa nossa. Olha só, 5, 22. Eu lembrei, gente, e não coloquei aqui no esboço. Acabou escapando. Mas olha o 5, 22. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não imponha as mãos precipitadamente sobre ninguém. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não seja precipitado ao mostrar para a igreja que você apoia a liderança de alguém. Não faça isso. Porque aquela pessoa vai cometer erros, e os erros são seus. Ou seja, peço a Deus, eu converso com os diáconos e presbíteros sobre isso, que o dia que nós venhamos a impor as mãos sobre qualquer outra liderança, outro pastor que venha até aqui em nossa igreja, que seja um ato de pura, profunda e completa responsabilidade, para que essa pessoa seja um dom para a igreja. E eu cobro isso deles. Eu digo: observem, olhem, sejam criteriosos, para nós não promovermos lobos que destruirão a igreja. Reconhecimento de líderes. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Mais uma vez, Paulo vai lembrar isso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, a terceira etapa desse processo é exatamente a liderança reconhecendo que o caráter daquela pessoa é ilibado de fato. Até nos bastidores, aquela pessoa é ilibada. Não é um político, porque ela pode adquirir essas características e funcionar de maneira política. O que tem de líderes por aí, recentemente caiu um líder de uma mega igreja aqui brasileira. O cara pregava divinamente bem, era tido como uma figura
e foi descoberto diversos adultérios dele. Ele adulterava com pessoas da própria igreja. E aí a igreja, quando descobriu, rapidamente tirou ele da liderança. Só que eu fico pensando, como é que acontecem essas coisas dentro da igreja? Várias pessoas da igreja, o cara adulterado e ninguém sabia de nada. Que ambiente é esse? Que ambiente tóxico é esse? Então vamos avançar. Esse ambiente, então, de reconhecimento da liderança, ele é um ambiente que produz segurança para a igreja. Essa segurança, ela é importante, porque essa liderança, ela impõe a mão sobre o líder, para que esse líder seja alguém confiável para a igreja. Quando a gente olha então para esse núcleo de líderes da igreja, esse núcleo normalmente é formado, aí você vê que as denominações, elas criam diversos tipos de cargos, né? Aí, primeiro não sei o que lá, segundo não sei o que lá, evangelista, mestre, ultramestre, grã-mestre, supremo senhor, ventre apostólico, isso tudo é invenção, certo? O que a Bíblia cria, de modo bíblico, são apenas duas figuras: os líderes pastorais da igreja e os líderes da mesa da igreja. Os líderes da mesa da igreja são os diáconos, responsáveis pelas questões físicas da igreja. As questões físicas e espirituais da igreja. Certo? Quando a gente diz físicas e espirituais, a gente vai ver aqui agora um exemplo de uma. E o grupo dos líderes pastorais são aqueles que estão responsáveis pelo aconselhamento, pelo ensino, pelo acompanhamento espiritual das pessoas. Só existem esses dois grupos, que são os presbíteros e os diáconos. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 6, Atos 6, verso 1 ao 4. Atos 6, do verso 1 ao 4. Diz assim: naqueles dias, Atos 6, do 1 ao 4, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que estava acontecendo? A igreja estava crescendo, tinha uma quantidade muito grande de pessoas reunidas no mesmo lugar, convivendo umas com as outras, e havia um problema social muito intenso, que era a distribuição de renda para as viúvas. Não havia INSS, não haviam governos atuantes, não havia Bolsa Família, não havia nenhum tipo de programa social ali do Império Romano, não havia isso. Diante disso, havia uma necessidade, que era a necessidade dos órfãos e viúvas. A quantidade de homens que morriam cedo em ambientes hostis de trabalho e ambientes de guerra era muito grande. Era muito comum você ter viúvas de 15 e 16 anos, meninas que casavam muito jovens e se tornavam viúvas muito cedo. Algumas mulheres também, aí tinham seus filhos e se tornavam viúvas. Como também você tem uma sociedade no qual a força de trabalho normalmente era masculina, pouca força de trabalho feminina, então a fonte de renda da maioria das famílias eram os homens. Quando esses homens morriam, as mulheres então ficavam em condição de pobreza, passando fome. Algumas dessas mulheres acabavam tendo que entrar no caminho da prostituição para poder sustentar sua família. Isso era terrível. Isso era um problema social seríssimo daquela época. E a igreja, então, ela estava dentro desse ambiente. Por isso que você vai ver várias vezes citando os órfãos e as viúvas, órfãos e as viúvas. Não é porque a Bíblia está priorizando só esse grupo. Está priorizando, na realidade, a ideia de que a igreja precisa, de certa forma, observar os seus problemas sociais e se envolver de alguma maneira, para aliviar a dor dos crentes que estão passando por essa situação. E os órfãos e as viúvas estavam, então, nessa categoria. Mas aí haviam as viúvas dos hebreus e as viúvas dos gregos. As viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos, dentro do mesmo ambiente.
E aí, nesse ambiente, começava então a distribuição de alimentos, esse apoio que a igreja dava. Mas começou então um determinado grupo dizer que o grupo dos gregos, das viúvas judias gregas, começava a dizer, peraí, eles estão priorizando as judias de fala hebreia e deixando a gente, ou seja, moído. Em outra palavra, moído dentro da igreja. Gente arrumando moído. Havia fundo de verdade? Havia sim, porque os apóstolos vão tratar a situação. Então, havia o problema, mas era moído dentro da igreja. E aí, o texto no verso 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Então você tem duas ações aqui, o serviço da palavra e o serviço das mesas. O serviço da palavra é o serviço do ensino, do aconselhamento, do acompanhamento espiritual. Esse é o serviço da palavra. O serviço das mesas é, um exemplo aqui dado é esse. São necessidades que a comunidade tem e são necessidades sociais, físicas, administrativas, que podem de alguma forma tirar o foco da palavra. Irmãos, são muitos hoje os pastores que estão sobrecarregados, porque eles não conseguem tirar o tempo, eles estão administrando uma empresa chamada igreja. E por administrar essa empresa chamada igreja, eles estão sobrecarregados com rotinas administrativas, contabilidade, pagamento de contas, construção, compra de itens para zeladoria da igreja. Eles estão preocupados com todas essas dimensões. E eles não possuem tempo para estudar a palavra de Deus, para visitar, para acompanhar, para aconselhar. Eles não conseguem tempo para isso, estão sobrecarregados. Isso é uma falha da diaconia da igreja. Porque a diaconia da igreja, ela tem a missão de liberar o pastor para que ele possa se concentrar naquilo que é o pastoreio da igreja. Liberar os presbíteros para que eles possam realizar de fato essa função. Não significa dizer, no meu caso, como eu sou o pastor titular da igreja, só tem eu, né? Mas eu sou o pastor titular da igreja, não significa dizer que eu não tome decisões administrativas, porque eu sou o presidente estatutário da igreja. Então, quando a gente lida com organização, estatuto, eu sou o presidente do estatuto. Então, se eu sou o presidente, a igreja me elegeu para administrar ela. Então, eu vou tomar decisões administrativas. Mas existe uma diferença entre tomar decisões administrativas pautadas na palavra e realizar ações administrativas. Tem uma diferença nisso. Tomar uma decisão é você chegar, alguém chegar para você e dizer, pastor, estamos com essa necessidade. Temos a opção A, a opção B e a opção C. O que faremos? Aí o pastor vai analisar, pensar biblicamente e vai dizer, vamos escolher a opção A. Eu acho que é a melhor nesse caso. E aí, a diaconia da igreja vai tocar o processo. E é isso que a gente precisa então entender. Os apóstolos então dizem, não é correto que a gente abandone a palavra para servir às mesas. Verso 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, irmãos, escolham entre vocês. Não é, vamos contratar de fora? Não, escolham entre vocês. Entre a comunidade, observem quais são aqueles que possuem o perfil, e de comum acordo, tragam esses nomes a nós. E aí, a gente vai chegar na parte do texto lá onde eles impõem as mãos sobre esses homens. No verso 4 ele diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que é aquilo que diz respeito ao pastoreio da igreja. Quando a gente chega em Tito, nós percebemos que Tito, ele tem o objetivo de mostrar que a escolha de líderes para pastorear a igreja, se trata na realidade da igreja fazendo uma leitura da evidência do evangelho manifestada na vida de alguns homens para a liderança da igreja. Não é que a lista de características que a gente tem aqui
ela seja apenas para pastores. Não. Todo homem deveria ter essas características aqui. No entanto, o que ele está dizendo é que aqueles que são segundo o coração de Deus vão evidenciar essas características. E a igreja precisa estar sensível a ver essas evidências. Os líderes que vão impor a mão precisam também observar essas evidências e aquelas de bastidores, para que eles possam então dizer a um candidato, a alguém que Deus está movendo para a liderança da igreja, para constituir uma liderança na igreja. Vamos então lá para Tito. Tito, capítulo 1, no verso 5, nós vemos o seguinte. Tito, ele era como se fosse um Timóteo também. E Tito, ele era um revitalizador. Timóteo era o cara que Paulo deixou em Éfeso para liderar a igreja. Tito era um revitalizador, era um cara que tinha um perfil de revitalização, porque você também tem que ter perfil. Tem gente que tem perfil para plantação, tem gente que tem perfil para revitalização. O perfil revitalizador normalmente é um perfil mais enérgico, porque às vezes você tem que lidar com coisas que a gente vai ver aqui, com coisas que você precisa tomar ação, ser firme. Então não pode ser um bananão, tem que ser firme, tem que ter posição. Olha só, Tito capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Olha só, Paulo deixou Tito em Creta com uma missão: pôr em ordem as coisas restantes. Havia um certo nível de desordem nas igrejas de Creta, nas igrejas daquela região. Algumas coisas que precisavam ser ordenadas nas igrejas, corrigidas nas igrejas, e Tito agora era esse revitalizador. Mas para que esse processo acontecesse, é necessário a gente entender que Deus levanta líderes para ou trazer juízo sobre o seu povo, ou para salvar o seu povo do juízo. Se você voltar na história de Israel, você vai ver. Quando Deus queria trazer juízo sobre o povo, Deus levantava um rei bem ruim. E o cara fazia o povo comer o pão que o diabo amassou. Quando o povo estava bem quebrado, arrebentado, todo perdido, aí Deus levantava um líder para salvar o povo. Você vai ver no Antigo Testamento, no livro de Juízes é assim, no livro de Reis é assim, o movimento de Deus é esse. Então, quando Paulo manda Tito para lá, Tito era esse líder que iria revitalizar as igrejas. Mas imagina que tivesse lá 3, 4, 5 igrejas. Como é que Tito ia fazer isso em 5 igrejas sozinho? Então, a primeira missão de Tito era o que está aqui, olha só. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. Então Tito era o cara que ia em cada cidade observar e ensinar a igreja como escolher seus pastores. Por quê? Porque para que aquelas igrejas fossem revitalizadas, primeiro precisava ter pastores nelas. Para que elas pudessem ser lideradas, é necessário ter pastores nelas. E aqueles pastores só seriam bênção dentro da igreja se eles tivessem as características que evidenciassem o mover do evangelho de Deus na vida deles. Porque como é que eu vou ensinar sobre Jesus se eu não vivo como Jesus? Como é que eu vou ensinar sobre Cristo se eu não sou um exemplo de cristão? Como é que eu vou ensinar sobre fé se eu não sou um exemplo de fé? Eu preciso imprimir na vida das pessoas aquilo que Cristo fez em minha vida. Então não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não é bíblico. É você lutar a mesma batalha da fé que o líder está lutando. Mas é necessário que a igreja veja a evidência de Deus na vida daquela liderança. Então ele vai dizer o seguinte: deixei você em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você.
Alguém que seja irrepreensível, a mesma palavra que ele usa em 1 Timóteo. E aí ele vai descrever, marido de uma só mulher. Por que marido de uma só mulher? Porque ele tem que ser um cara que dá exemplo de que é um bom marido. Se Cristo é o cabeça da igreja, o marido, e a igreja é a noiva, e o pastor é aquele que vai ensinar sobre Cristo, e ele é marido, se ele não é um bom marido e não sabe liderar sua mulher, como ele vai então representar um Cristo que lidera a igreja? Como é que ele vai representar um Cristo que ama a sua igreja se ele não ama a sua esposa? É muito interessante nessa semana que a gente passou lá, que o pastor Phil Newton, ele falou, ele disse uma hora lá, ele disse, a primeira e mais complexa ovelha de um pastor é a sua esposa. A primeira e a mais complexa ovelha de um pastor é a sua esposa. Sabe por quê? Porque é uma ovelha que conhece o pastor muito mais do que qualquer outra pessoa. É aquela que funciona também como a consciência dele. Olhando e dizendo, pastor, é assim que tu faz? É assim que tu diz? Então ele não enrola ela. Ao mesmo tempo, ela também só vai se deixar ser liderada por ele se ele for um exemplo de homem. Então ele vai tentar manipular ela e não vai conseguir. Porque ela, se for uma ovelha esperta, ela vai dizer, eu não vou deixar esse cabo mexer na minha cabeça. Então a primeira e mais complexa ovelha de um pastor é sua esposa. E se ele não sabe, meu amigo, cuidar da mulher dele, segurar e sustentar, e ela for complicada, ela derruba uma igreja. Ela quebra uma igreja. Primeiro ela quebra o juiz dele. Depois ela quebra a igreja. Então a primeira e mais complexa ovelha de um pastor é sua esposa. E aí as lideranças da igreja têm que ficar de olho no candidato. Como é que ele é com a mulher? Ele sabe liderar bem? Não sabe? A mulher é complicada? Não é? Se ela é complicada, então ela é uma ovelha complicada. Está sob controle? Porque dentro da igreja vai ter ovelha complicada. Tem umas ovelhazinhas complicadinhas. Você quer saber se você está nessa lista? Eu não vou te dizer. Pergunta a Jesus. Mas tem umas ovelhas que dão trabalho, gente. Olha, lá em Hebreus diz assim, obedeçam a seus líderes para que ele pastoreie, não gemendo, mas de boa vontade. Tem ovelha que faz o pastor gemer de dor. Ai, meu Deus do céu, de novo. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Ah, meu Deus do céu, que problema. Eu já falei tantas vezes, já disse tantas vezes. E a gente se levanta e vai de novo. Então, a esposa é a primeira e mais complexa ovelha. A segunda e mais difícil são os filhos. A segunda e mais difícil ovelha de um pastor são seus filhos. A primeira e mais complexa é a esposa. Eu achei interessante esse comentário dele, porque a primeira e mais complexa, ele não falou a primeira e mais difícil, ele falou a primeira e mais complexa. Mas os filhos, eles são os primeiros e mais difíceis, porque filho é trabalhoso. Tem que ver se o cara tem paciência. Se está guiando, se está crescendo saudável, como é que reage, como é que age e tal. E depois, a igreja. E aí o que ele está dizendo? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Olha só. Classificou exatamente as primeiras ovelhas desse pastor. Aí ele vai dizer, verso 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo seja hospitaleiro. E aí eu perguntei isso lá para ele, né? Eu disse, a palavra hospitaleiro é o quê? É hospedar na sua casa mesmo? Ele disse, olha, o termo hospitaleiro é muito mais do que simplesmente você hospedar alguém na sua casa. Porque senão só é abrir um hotel, né? Aí todo mundo que é dono de hotel é hospitaleiro. Não. A ideia do hospitaleiro, segundo as escrituras, é tanto que diz assim, seja hospitaleiro porque alguns hospedaram anjos. A ideia de hospitalidade é a ideia de alguém que gosta de gente. De alguém que está sensível à necessidade das pessoas. Que não está pensando só nele.
que está olhando e dizendo assim, rapaz, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Está precisando de quê? É alguém que, o que nós mais temos hoje em dia são pastores distantes, que as pessoas só veem no domingo, pastores longe, pessoas frias, fechadas em seu mundinho. Isso não é hospitalidade, principalmente em um ambiente egoísta. Então que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. São as características desse líder. Sabe por que ele tem que ser assim? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Esses eram os falsos mestres, ou o povo complicado dentro das igrejas. Falam coisas sem sentido e enganam outros. É preciso fazer com que se calem. Tapar la bueca. A bueca. Você diz o que danado é isso? Não sei se é assim que se pronuncia. Mas tinha um outro pastor lá que deu palestra para a gente, que o nome dele era Will, ele era espanhol. Aí ele, quando leu, ele disse, eu gosto muito de la tradução. Preciso fazer com que tape la boca. Tape la boca. Aí eu digo, rapaz, por que não botaram essa tradução aqui, né? Para a gente amarrar a boca de um bocado de gente. É preciso fazer com que se calem. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Profissional da fé. Tem muita gente. Eu quero ser pastor, mas depende do salário. Ou então até nem diz o salário, mas é um profissional da fé. Está doido para ganhar dinheiro com a igreja. Então é necessário ter cuidado. Porque eles estão pervertendo, eles estão inseridos, eles estão caminhando, eles estão de maneira... E aí, os líderes, aqui a figura do presbítero, é aquele que vai enxotar o lobo e dizer, sai daqui, lobo. Eu te conheço, tu é enganador, tu é enrolão, tu é falso. A tua vida é uma vida falsa. Você tem uma aparência de, aquilo é uma bênção, aquele rapaz é uma bênção, meu Deus. Olha o bastidor, vê o que está por trás. Analisa. Tem olho de serpente, Jesus disse isso. Seja simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Tenha olho de serpente. Rapaz, tem algo que não me cheira bem. Tem uma pulga atrás da minha orelha. Tem algo estranho ali. Vamos voltar lá para Timóteo? E aí daí você tira porque é que Tito tinha que ter esse perfil, né? Esse perfil guerreiro. Porque se Tito fosse lá, todo bananão, aí os cabas, cala a boca, aí Tito, dá certo. Paulo, não deu certo não, Paulo, os cabas estão dando trabalho. Não, tinha que ser um caba rochedo. Queria chegar lá e dizer, ei, cala a boca que tu tá errado, caba. Esse Tito é muito ignorante. Você é um falso profeta, você está querendo só ganhar dinheiro. Esse é o seu problema. E aí, ele precisava ensinar para a igreja as características, porque a igreja não era simplesmente uma decisão monocrática de Tito ou de Timóteo. Era algo que a igreja deveria ser exortada a observar. E aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 8, vamos ler a partir do 1, só para a gente entrar no contexto. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, olha, muito parecido, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha só que interessante. Porque a minha casa é o meu pequeno rebanho. A nossa casa, nós como homens, é o nosso pequeno rebanho. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, tem gente que busca o ministério pastoral por orgulho. E esses são vítimas do diabo facinho, facinho. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra nem no laço do diabo. Do mesmo modo quanto a
diáconos, que aí é o líder das mesas. É necessário que sejam respeitáveis. O que é uma pessoa respeitável? É uma pessoa que as pessoas olham para ela e dizem assim, rapaz, esse cara, eu respeito essa pessoa. Ele não é um molecão. Não é que é uma pessoa, tem que ser uma pessoa séria. Não, não é isso. Mas ele é uma pessoa digna de respeito. Rapaz, eu respeito esse cara. Esse cara, eu olho para ele e eu digo, poxa, esse cara é digno de respeito. Respeitável, de uma só palavra. Isso é importante. Ele não diz uma coisa, depois diz outra, depois diz outra. Pastor, amanhã eu faço. Aí depois passou amanhã. Depois de amanhã, fica prometendo para a igreja, não cumpre. De uma só palavra. Não inclinados a muito vinho. A pouco pode. Na realidade, gente, essa ideia aqui é a ideia de vício, viu? Não estou defendendo ninguém para sair tomando vinho, não, viu? Apesar de que a Bíblia não diz que beber é pecado. No entanto, o embebedar-se é sinal de descontrole. E aí você pode dizer, mas eu não tenho problema com vinho, mas tem problema com jogo. Tem problema com dinheiro, tigrinho. Tem problema com outras coisas. Ou seja, é uma pessoa desregrada, é uma pessoa desregulada, é uma pessoa que não tem domínio de si. Essa é a ideia aqui. Não inclinado a muito vinho. Não ganancioso. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que é isso? Conservar o mistério da fé. É alguém que se alinha à doutrina oficial da igreja. E está submisso a ela. E mantém-se firme nessa doutrina. Porque o diácono está debaixo da liderança espiritual do presbítero, que é aquele que detém a doutrina. Então o diácono não está aqui para definir doutrina. Ele está aqui para servir a partir da doutrina que os presbíteros ensinaram. Então esse é um ponto importante. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Ou seja, não é uma pessoa que você não conhece dentro da igreja. A gente colocou o nosso edital um tempo mínimo. Por que a gente colocou isso? Para que a igreja conheça a pessoa. A pessoa chega aqui falando bonito, eu fui diácono não sei aonde, fui não sei a quê, eu liderei uma igreja, eu fui para a Arábia Saudita, aí o cara, eita, esse aí é bom, esse aí é bom. A igreja não conhece aquela pessoa, conhece o que ela está dizendo sobre ela. É necessário a igreja experimentar essa pessoa. Chegar lá, deixa eu ver qual é o sabor que tem. É exatamente a ideia da palavra aqui. Não é você ir lamber o cara, né? Pelo amor de Deus, não é isso não. Vem aqui, faz uma fila os candidatos. Vamos lamber a testa dele. Não é isso. Mas é você saber quem é a pessoa. Por ela em desafios, ver o comportamento, ver as atitudes delas dentro da igreja, a atitude dela dentro do ministério, a atitude dela liderando trabalhos, à frente de alguma coisa, ou mesmo que não esteja à frente, como é que ela se comporta quando não está à frente? Porque tem gente que quando está à frente é de um jeito, mas quando não está à frente, fica gerando problema. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Isso, gente, é gente complicada, é gente difícil. Não tem perfil. Então a igreja, ela precisa experimentar a pessoa. Ela precisa observar a pessoa. Não é porque você gosta dela, é porque você vê que ela é uma pessoa que tem reagido de maneira correta. Olha só o que ele vai dizer. Também estes devem ser experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. A igreja observou, ele tem um bom comportamento, ele reage bem, ele é pastoreável, ele é alguém que trabalha bem dentro da igreja, é alguém presente na igreja. Como é que você vai ser diácono se você vem só no culto de domingo? Não vem na reunião de homens, a esposa não vem na reunião de mulheres, desaparece, some, não está na reunião de casais, não está participando, isso não é legal, gente. Então tem que participar de tudo, 100%? Não, porque senão vai ter irmão chato, que vai ficar com prancheta na mão, vendo se o diácono tal, X, diácono tal, X. Eita, faltou hoje, aquele diácono faltou. Não é isso. Para ninguém ficar avaliando dessa forma. É para verificar se a pessoa tem um amor pela igreja, tem um amor pela comunidade, ela se envolve com a igreja, ela está ali servindo a igreja,
Por que que você vai amar a sua igreja só depois que você entrar no diaconato? Por que que tem que ser assim? E aí ele vai dizer que seja experimentado. Se mostrar irrepreensível, exerce o diaconato. Verso 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Esse ponto aqui, ele está se referindo a alguns, apontam como diaconisas. No entanto, quando você volta para o verso 12, ele vai dizer, o diácono seja marido de uma só mulher. Então, a gente entende que é muito mais o contexto da esposa do diácono do que propriamente de uma diaconisa, gente. Certo? É muito mais do que isso. Ah, então a esposa do diácono pode ser uma diaconisa? A palavra diaconisa significa serva. Oi. Fui cerceado na liberdade de fala. Desligou, viu? Não sei se é a pilha. É a pilha, eu vou pegar outro. Oi. Eita, isso é melhor. Quando ele vai se referir à esposa do diácono, você diz, mas por que anteriormente ele não se refere à esposa do presbítero? Por quê? Porque na realidade, irmãos, a esposa do diácono vai participar de muitas ações à mesa da igreja. O diácono vai visitar alguém que está precisando de assistência. A esposa do diácono vai junto. Nós homens temos, na maioria das vezes, temos uma visão muito limitada. E as mulheres têm uma visão mais detalhista das necessidades humanas. Nós homens temos uma visão um pouco mais geral, as mulheres têm uma visão mais detalhada. Isso é o que faz a beleza de homens e mulheres juntos trabalhando na igreja de Cristo. Então a esposa do diácono tem que ser essa mulher que está ali participando junto com ele, está envolvida junto com ele. A gente tem um ministério hoje, né, que é Mãos Auxiliadoras, que é um trabalho de auxílio, para dar apoio aos membros da igreja, para participar, para dar apoio. E é movimentado pelas esposas dos diáconos. Elas estão ali, atentas, verificando, observando. Então você está sendo observado e você não sabe, mas estão observando a sua necessidade. Se você tem uma necessidade, procura. Se você é mulher, tem uma necessidade, que você diz, não, só uma mulher vai entender minha necessidade. Procura a esposa do diácono e vai conversar com ela. Isso vai ajudar você. É bênção na sua vida. É assim que funciona a igreja. E aí essa mulher, ela tem que ser também o quê? Olha o que ele vai dizer. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, ou seja, não fofoqueiras, moderadas e fiéis em tudo. Porque também uma esposa de diácono fofoqueira, você vai dizer uma coisa para ela, quando menos espera a igreja está sabendo. E aí não é legal isso. Verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. E aí olha o verso 14, o que ele vai dizer. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu achei muito interessante a imagem que o Phil Newton apresentou aqui. Ele disse que nas cidades gregas, era muito comum você ter nas praças centrais postes imensos, cheios de imagens dos deuses locais. Era muito comum isso. Aquilo ali era tido como as colunas dos deuses, as colunas que refletiam o Deus poderoso daquela cidade. Essa é a imagem que Paulo está usando aqui. Muito interessante isso. Ele está dizendo que a igreja, nós somos a coluna que mostra para o mundo que Deus é quem reina aqui. Deus é o nosso rei. Então ela é a coluna e fundamento da verdade. Então a igreja só se torna coluna e fundamento se ela respeitar o que a palavra ensina. Então não é só botar church, ou igreja, ou comunidade, ou ajuntamento. Não é só pôr um nome que vira igreja. Tem que seguir a palavra para ser igreja.
E uma das coisas que ele está mostrando aqui, ela que tem que estar ordenada, e essa ordenação da igreja passa pelo estabelecimento de líderes. E esses líderes, então, devem ser estabelecidos conforme o padrão bíblico, para revelar o mover de Deus ao conceder dons de liderança para a igreja de Cristo. E aí ele vai fazer uma declaração aqui, uma confissão de fé muito antiga, né, que é uma confissão apostólica, que é a do verso 16. Provavelmente essas confissões eram recitadas pelo povo, né, pela igreja primitiva. E então Paulo escreveu uma dessas confissões aqui. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Cristo se fez carne, foi justificado em espírito, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou, tornando-se o justo sofredor. Visto pelos anjos, ou seja, os anjos testemunharam do poder de Cristo e como ele venceu a morte. Pregado entre os gentios, ou seja, os gentios, todas as nações têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, conforme foi prometido a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas na semente de Abraão. Crido no mundo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Recebido na glória, Jesus ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então, esse é o mistério da piedade, é o mistério que foi revelado, que Cristo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e agora está sentado à direita do Deus Pai. E Ele há de ressuscitar vivos e mortos para que nós venhamos a viver com Ele por toda a eternidade. Nós somos a igreja de Jesus, o povo de Deus, e esse povo de Deus precisa seguir a palavra de Deus. Irmãos, estamos aí caminhando para a escolha dos nossos diáconos, aí na próxima assembleia. Se você que tem os requisitos do edital, atende e você quer doar a sua vida para isso, não venha por visibilidade, que você, meu amigo, você vai ver que é rochedo, viu? Eu brinco dizendo que os diáconos de hoje querem fugir, mas Jesus já amarrou eles. Não é por visibilidade, tem que ser por amor, por serviço, por querer amar pessoas, por querer servir. Na reunião da diretoria, a gente se reúne para pastorear a igreja, para orar pelos irmãos, para conversar sobre casos que os diáconos estão acompanhando, preocupação com pessoas, orar por aquelas pessoas, agendar visitas. Alguns de vocês recebem visitas que a gente conversa na diretoria e diz, fulano está precisando de uma visita, vamos lá, quem é que pode ir? Quem é que pode assumir essa situação aqui, aquela ali? E a gente está movendo, mas nós nos movemos muitas vezes nos bastidores, porque a gente não fica expondo a vida de ninguém, a gente não quer aqui, com uma lista de ações, aí vai dar uma cesta básica, chama o irmão aqui, como já aconteceu no passado na nossa igreja, tira uma foto com o cara com a cesta básica. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. A gente tem o Ministério de Cestas Básicas, que nosso irmão Claudemir e Tatiana lideram. A gente monta as cestas básicas, a gente entrega para irmãos que estão passando por lutas. Tem pessoas que estão dentro da nossa igreja que estão passando por problemas financeiros e você não sabe. Os diáconos sabem, conhecem, entendem, vão lá, dão um apoio, ajudam, participam. Tem pessoas que precisam de uma carona, precisa de vir para a igreja, não está podendo, a gente vai lá, tenta se movimentar. A gente vai se movimentando nos bastidores, a gente vai fazendo a coisa e acontecendo. E isso ocorre por meio da diaconia da igreja. Então, se você, homem, está disposto, converse com sua esposa, diz, e aí, devo me candidatar? Aí você vai lá e se candidata. Vai passar, obviamente, pelo crivo da avaliação interna também, porque a liderança da igreja tem a responsabilidade nesse sentido. E você vai impor seu nome para que a igreja possa olhar e dizer, não, de fato, a gente percebe o perfil nessa pessoa e queremos que essa pessoa seja um diácono nosso, alguém que está exercendo isso. E você, jovem, rapaz, que acredita que tem um chamado ao ministério. Os rapazes estão por aqui, concentram-se mais por aqui, né? Mas acho que podem ter por aqui também. Mas concentram-se. Você diz assim, será que eu tenho um chamado ao ministério? Será que Deus me chamou para o ministério pastoral? Se você tem esse pensamento, se você tem essa dúvida, vem conversar comigo.
Não é problema nenhum. Vem conversar, a gente vai conversar, eu vou tirar tuas dúvidas, vou te perguntar o que você tem pensado, e a gente vai, aí para você entender, porque pode ser que você chegue, o processo que a gente tem aqui na igreja é exatamente para dar clareza. Enquanto o processo vai andando, o candidato chega e diz, não, pastor, eu cheguei à conclusão de que não é chamado para mim. Eu tinha uma visão, às vezes, romântica do ministério. Eu tinha uma visão, às vezes, muito pessoal. E eu comecei a perceber que o ministério não era aquilo que eu imaginava. Eu lembro, eu tinha uma visão meio Jim Elliot do ministério, né, que era ir para a tribo dos Alcas, num avião, e o avião ia cair, não sei. O avião não ia cair, não. Mas, assim, era aquela história lá do Jim Elliot, né? Quem conhece a história antiga sabe. E aí eu dizia, eu quero ser um missionário e me lançar nas matagais da África. Aí Deus disse, os seus africanos vão ser os de Campina Grande, vocês são meus africanos. Aí Deus disse, não, o seu ministério não é lá. E aí Deus foi mostrando, até que Deus disse assim, ó, a necessidade que eu tenho é essa aqui, eu quero você nessa necessidade. Aí eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu tinha uma visão romântica, hoje eu tenho uma visão realista do ministério. Então eu posso ajudar você, jovem, a ter essa visão realista do ministério. Os líderes da igreja têm essa função de fazer isso. Então que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus levante líderes em nossa igreja, né? Que a gente possa formar líderes, que a gente possa passar por esse processo, que a gente possa ter mais diáconos envolvidos, né? Precisamos ampliar o nosso número de diáconos, precisamos avançar nas lideranças, precisamos formar pastores para o reino de Deus. E precisamos avançar nisso, irmãos, porque eu não sou para sempre. E eu não quero ficar sozinho para sempre. Eu preciso ter mais presbíteros junto conosco, caminhando comigo. Preciso ter mais pastores sendo formados. Eu quero ver a igreja crescendo, formando, e até chegar ao ponto que a gente forma e envia para plantar igrejas, para avançar o reino, para fazer missões. Mas tem que ser sólido. Não pode ser forçado. Não pode ser egoísta. Tem que ser sólido. Tem que respeitar o processo da palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade.